o deputado federal Nicolas Ferreira, ele perdeu 2 processos em menos de uma semana. É uma bela de uma maré de azar que ele está passando aí, né? Um deles foi contra a deputada Duda Salabert e o segundo contra a senadora Elisiane Gama. Vamos ver o que ele aprontou de tanto? O mais recente aí dessas decisões foi a ação pública que ele moveu contra a senadora Elisiane Gama, que foi negada. Sim, era ele que estava movendo uma ação contra a senadora e acabou sendo negada. Mas ele que acabou tendo que pagar a conta, né? Porque caiu para os custas dele arcar, né, com o processo. Foi um valor para um deputado aí baixo, né, de R$ 2.000, mas ele teve que pagar mesmo assim. Vamos pegar aí lá pro jornal O Tempo, que vai contar esses detalhes aí pra gente. Então a gente vê aí reportagem do Hélio Ferreira Júnior, né? Contando pra gente que o TRF1 condenou o Nicolas a indenizar a União e a senadora que ele tentou processar. Aqui a gente já tem a informação aqui na linha fina de que ele estava tentando obter dados da prestação de contas da Elisiane e a juíza simplesmente apontou para ele que, escuta, esses dados são públicos, estão todos no portal da transparência do Senado, você não precisa abrir uma ação pública para isso, né? Afinal de contas, o que ele estava tentando colar na senadora? A gente vai olhar aqui que ele estava acusando ela de ter feito o uso indevido dos recursos para a contratação de promoção do mandato dela em site de notícias. E daí ele queria a prestação de contas dela para comprovar aí essa suposta fraude. E a senadora simplesmente falou, escuta, você não precisa de um processo para isso, olha no portal da transparência. Então você vê aí o Nicolas basicamente desconhecendo como que funciona o serviço público do qual ele mesmo presta, né? Mas enfim, e o outro caso? O que aconteceu? O outro caso foi uma ação que a deputada Duda Salabert havia movido contra ele em 2020, quando nenhum dos dois eram deputados, ambos eram vereadores em Belo Horizonte, e o Nicolas teria tratado ela no masculino, né? Configurando aí transfobia, né? Já que a deputada Duda Salabert é trans. E o que aconteceu é que essa decisão já havia sido tomada, o Nicolas pediu 6, né? Levou para a segunda instância, e agora no dia 5, né, a última segunda-feira, ele perdeu novamente, perdeu na segunda instância. E ele foi chorar, ele foi reclamar, vamos ver lá. Hoje eu fui condenado na justiça a pagar uma multa de R$ 30.000 por conta de corrupção, dinheiro na cueca, por conta de tráfico? Claro que não, porque eu chamei um trans de ele. E vamos parar por aí, que a gente já viu que se ele tinha pedido 6 e levado isso para a segunda instância, agora ele pediu 9, né? Ele basicamente repetiu a ação que foi o que levou ele a ser processado e ser condenado, para começo de conversa. Mais uma vez, tratou a Duda no masculino. E ainda fez questão de minimizar, né? Dizer, não, isso não é um crime de verdade. Crime é quando tem corrupção, etc. Ignorando que transfobia também é crime. E isso não sou eu que estou falando, isso já temos na lei. Aí a gente é obrigado a se perguntar se a punição está sendo suficiente, né? Porque se ele continua insistindo no erro logo depois de ser condenado em segunda instância, talvez não esteja sendo suficiente. E aí a gente tem que destacar que a decisão em segunda instância, apesar de ter reforçado a condenação, houve uma diminuição no valor da multa que ele vai ter que pagar, né? Na primeira instância, ele foi condenado a uma indenização de R$ 80.000. Agora, na segunda instância, o valor foi reduzido para 30 mil. Então, basicamente, a gente vê que, apesar de que continuou condenado, ele teve aí algum ganho
E a gente vai ter que esperar para ver se ele não vai levar isso para subir mais uma instância, né? Enfim, infelizmente esse tipo de ação do Nicolas é recorrente. Ele é uma pessoa que já tem aí um largo histórico de processos. Não chegou ainda no nível da Zambelli. Não sabemos ainda se ele vai ter que chegar no nível da Zambelli de começar a fazer vaquinha para pagar os processos. Mas já é uma coisa que essas condenações estão se tornando recorrentes. E o fato de que ele insiste no erro leva a indicar que ele deve estar lucrando com isso. Afinal de contas, Nicolas não tem projetos fortes para chamar de seu, não tem uma causa para chamar de sua, com exceção de atacar pessoas trans. Essa é uma causa que ele realmente leva a sério, mas o país não ganha muito com isso. Ficar causando nas redes sociais e, inclusive, usando a justiça para fazer isso é algo que já vemos como realmente uma prática recorrente aí do Nicolas Ferreira. O histórico dele com a senadora Elisiane Gama também não é dos melhores. Na CPMI tivemos vários embates entre os dois e resta saber por quanto tempo a Câmara vai tolerar esse tipo de comportamento, né? Porque se por um lado nós vemos que a Comissão de Ética da Câmara dos Deputados não tem feito um bom trabalho, a gente tem visto cada vez mais showzinhos, cada vez piores, e que raramente terminam com algum tipo de punição. A gente chegou a ter até agressões físicas acontecendo, né? Pisão no pé e coisas do tipo. Isso nunca dá em nada. Então é difícil de acreditar que a Comissão de Ética da Câmara dos Deputados vai fazer alguma coisa. Por outro lado, a gente pode se apegar ao exemplo da Alesp, né? Assembleia Legislativa de São Paulo, que acabou cassando o Arthur Duval, mais conhecido como Mamãe Falei, porque os colegas já não aguentavam mais ele fazendo seus showzinhos. Bastou terem a primeira chance, e a primeira chance veio com aquela fala pavorosa, aquele áudio pavoroso que vazou depois da viagem dele à Ucrânia. Quando tiveram a chance, deram um jeito de chutar ele de lá. Será que Nicolas vai sofrer o mesmo destino? Ainda não sabemos, mas ele com certeza está procurando. E basicamente era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Agradeço muito vocês terem ficado aqui até o final. Se quiserem apoiar o canal, tá aí, seja membro e tchau, tchau.